Olá, tudo bem? Eu gostaria de conversar com vocês hoje algo muito importante sobre a conduta do ministro diante da comunidade e com Deus. Primeiro, o ministro precisa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é muito importante na vida de um ministro da palavra, do ministro de oração. O ministro de oração ou o músico, ele deve ter diariamente a prática e leitura da palavra de Deus. Ele precisa ter vida com Deus, precisa ter devocional, ele precisa ser submisso, ter um bom testemunho, ele precisa ter o caráter de Cristo, ele precisa ser humilde, dedicado, aprender a servir as pessoas, ser comprometido com tudo aquilo que Deus ou a sua liderança confiou em suas mãos. Estar atento aos ambientes, buscar a direção de Deus, observar as canções que estão sendo ministradas, fluir baseado numa direção do Espírito, sabendo a hora de tocar e a hora de parar, a hora de não tocar. Às vezes a gente observa que os músicos eles se perdem muito nessa área. Nós precisamos respeitar o ambiente que está sendo gerado através do ministro que está conduzindo a adoração através do Espírito Santo. Precisamos observar o ministro, observar os gestos, movimentos, a entonação de voz. Nós também precisamos ser comunicativos, alegre, não ter cara fechada, ser gentil com as pessoas, ser atencioso, saber acolhê-las de uma forma amorosa, carinhosa. Agora nós também vamos abordar um assunto muito importante que não pode acontecer na vida dos ministros. Erros que o ministro não pode cometer. É não se preparar musicalmente ou espiritualmente. A maioria dos músicos, eles pegam um instrumento e eles querem fluir, querem liberar aquilo que o céu está anunciando, mas eles não têm a técnica, eles não conseguem aplicar aquilo que o céu libera. Um erro muito grande quando o ministro ele não estuda, não busca conhecimento através do seu instrumento, ou que ele não tem vida com Deus, principalmente que ele não busca se relacionar com Deus, que ele não tem essa prática diária com Deus. Nós devemos nos preparar como obreiros aprovados. Em 2 Timóteo 2:15 nos fala claramente sobre isso. Muitos ministros, na hora que estão ministrando ou declarando alguma palavra, se perdem naquilo que eles estão pronunciando através da sua boca. Por quê? Porque eles não têm leitura da Bíblia diariamente, que é uma base para o ministro, a oração, meditação. O que se pode esperar de alguém que não ora e não medita? Não tem como ouvir alguém que não ouve a Deus. Nós precisamos parar, entrar no nosso quarto, fechar a porta, termos o nosso tempo com Ele, para que Ele se revele a nós e revele aquilo que Ele quer passar à comunidade, às pessoas, através da nossa vida. Quem não ora e não medita, deixa de ser um homem ou uma mulher de Deus e se torna um profissional de púlpito ou um profissional de palco. Nós precisamos parar, meditar, buscar conhecimento em Deus e buscar a graça e a misericórdia dele nas nossas vidas. Nós precisamos treinar as nossas ferramentas de batalha. Quem ministra, ter um repertório definido. Quando for novos, ter uma cifra em mãos para melhor desempenho, nos ensaios com a equipe. Durante os ensaios, a concentração ela precisa ser total, sabe? Evitando distrações, brincadeiras e conversas paralelas. Isso acontece muito dentro das equipes. As pessoas elas se distraem, se dispersam. E aí o ensaio, a preparação, ela não flui como precisaria ser fluída. Nós devemos estar atentos às orientações, arranjos, rítmica, andamento, estudar música. Muitas vezes a congregação ela suporta em amor a falta da nossa preparação e afinação dos que cantam, por amor, mas elas não conseguem entrar nos ambientes que a gente está entrando. Se você parar para observar, muitas vezes você está lá cantando, ministrando, conduzindo, e as pessoas parecem que elas estão em outro ambiente, elas não estão no mesmo ambiente que você está. Então você tem que estar preparado, se preparar, buscar em Deus, buscar se preparar também na sua ferramenta de batalha, de trabalho, de condução. Nós fomos chamados para direcionar um povo através daquilo que Deus confiou na nossa mão. Nós somos adoradores, transformadores de ambientes, mas também condutores, conduzindo o povo ao ambiente que Deus quer que eles estejam. O ministro precisa levar a sério aquilo que Deus confiou na mão dele e o lugar que eles ocupam na obra de Deus. Quando ele não faz a lição de casa, não se prepara, é visível. A gente consegue ver
que ele não está preparado, que ele não busca, porque nós manifestamos no público aquilo que nós temos no secreto. Em Jeremias 48:10, a palavra do Senhor diz assim: maldito o homem que faz com negligência o trabalho do Senhor. Então nós precisamos levar a sério aquilo que nós estamos fazendo dentro do corpo, da igreja, da comunidade. O Espírito Santo, ele não tem compromisso com pessoas ociosas ou preguiçosas ou displicentes. Nós precisamos fazer o melhor para ele. Atrasar nos compromissos ou até mesmo faltar sem dar satisfação aos responsáveis. O músico, ele precisa ter maturidade, responsabilidade, procurar cumpri-las à risca. Horários marcados, se houver problemas ou dificuldades, comunicar a sua liderança. Quando não damos satisfação àquilo que está acontecendo na nossa vida, sobre nossos atrasos, as nossas dificuldades ou nossas faltas, estamos agindo com irresponsabilidade e imaturidade. Com outras palavras, eu e você estamos dizendo assim: isso não tem importância para a minha vida, para mim isso não é importante. Se nós não levamos a sério as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, é como se nós estivéssemos jogando no ralo ou no lixo aquilo que foi confiado em nossas mãos através de Cristo e através dos nossos líderes. Nós devemos aceitar críticas. Quem não aceita crítica, ele acaba caindo na mediocridade e se torna um ministro sempre nivelado por baixo. Nós precisamos aceitar as correções, as críticas, devemos receber tudo com um espírito humilde e disposto a aprender. Quem não gosta de ser ensinado ou de ser contrariado, ele não pode atuar em nenhum ministério da igreja ou comunidade. Temos um erro muito grave na vida dos ministros também, que não pode acontecer, é usar o altar, a plataforma para desabafar sobre seus problemas pessoais, às vezes indignações, descarregar em cima do povo. O povo está ali para ouvir algo de Deus, ser conduzido aos ambientes que o Pai deseja encontrá-los. Mas muitas vezes o ministro usa isso para descarregar em cima da comunidade das pessoas. Nós não podemos fazer isso, é um erro muito grave. Também nós não podemos fazer caretas, cara de indignação, às vezes o som não está legal, às vezes dá uma microfonia, o ministro ele erra uma nota, ele desafina, ou o músico ele erra um acorde, ele olha para o outro músico e faz cara de indignação. A gente não pode gerar isso na vida da comunidade. Eles estão ali para ser levado ao ambiente que o Pai quer levá-los. Mas se a comunidade com certeza ver essas ações, essas atitudes na vida do ministro, a credibilidade com o ministro vai zerar, nossa credibilidade ela cai. Também uma coisa que precisa ser evitada e cuidada, ministrar com os olhos fechados, né? Sem olhar para as pessoas, para a comunidade, ou olhar só para uma direção. Muitas vezes queremos ouvir Deus e um problema sério, Deus está ali fazendo um sinal através de uma pessoa, através de alguém, quer mostrar algo, mas nós não paramos de tocar, ou não abrimos os nossos olhos, não observamos o ambiente. Nós precisamos olhar para as pessoas, mostrá-la para elas que nós estamos falando com elas, que Deus, através de nós, está liberando algo para elas precisam se sentir importantes dentro desse ambiente. Nós estamos diante de Deus ministrando a Ele, mas também ao povo. Nós estamos diante da igreja. A nossa adoração ela é horizontal e vertical. Ela precisa ser para Deus, mas também ela precisa ser para trazer o povo, levando ele aos ambientes que eles precisam entrar. Amém? Deus abençoe, um abraço. Espero que essa palavra ela tenha sido importante na sua vida. E lembrando que nós não somos simplesmente pessoas tocando em cima de palco, em plataforma. Nós somos ministros de adoração. Nós precisamos ter uma conduta através do Espírito Santo e vida com Deus. Deus abençoe.